Olá gente boa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Influências Anônimos. Antes de avançar com o conteúdo de hoje, permitam-me lançar um convite a todos vocês para se subscreverem no canal, pôr like neste vídeo e também ativar o sino de notificações. Hoje vamos falar de um tema muito interessante e acho que seja curiosidade de muitos de vocês aí em casa ou todos aqueles que estão a acompanhar este vídeo. O tema é: homens mais sábios da história ou mais inteligentes do mundo moram pobres. E nós aqui consideramos a pobreza como o desinteresse pelos bens materiais. Nós já acompanhamos histórias de várias personalidades que também sobreviveram em várias épocas, mas que apesar de serem sábios, morreram pobres porque eles não tinham nenhum interesse em adquirir muitos bens materiais, simplesmente procuravam ter o mínimo para a sua sobrevivência e continuar com aquilo que eles consideravam a sua maior missão no mundo. E quando se fala dos homens mais sábios da história, sobretudo no mundo da ciência, destaca-se em primeiro lugar a figura de Sócrates, um filósofo grego que aceitou perder a vida do que violar as leis da sociedade, ou seja, preferiu morrer do que praticar a injustiça. E no mundo da religião destaca-se a figura de Jesus Cristo, que ainda adolescente abandonou a casa dos seus pais para se dedicar aos trabalhos de Deus. Preferiu morrer do que cometer a injustiça ou praticar o mal perante a humanidade. Essas duas figuras que acabei de fazer menção foram grandes sábios na história da humanidade. E a sua existência ultrapassa o tempo em que eles viveram. E hoje os seus pensamentos ajudam muitas pessoas a se tornar ricos ou a ganhar muito dinheiro. Por exemplo, existem vários pensadores que já escreveram sobre Sócrates, venderam os livros e ganham muito dinheiro com os pensamentos de Sócrates. No mundo da religião, existem vários pastores hoje que usam o pensamento e a figura de Jesus Cristo para o benefício próprio, assim como ganhar dinheiro. Apesar de existir aqueles que ainda usam a figura de Jesus Cristo para indicar o correto caminho a seguir na vida. Vamos a seguir apresentar algumas razões que levam os homens mais sábios da história a preferir morrer pobres do que cheios de dinheiro ou cheios de riqueza. E essas razões, acredito que todos vocês já sabem, é simplesmente uma questão de refrescar a vossa memória, então acompanhem-nos nessa dinâmica. A primeira razão que nós identificamos que leva os homens mais sábios da história a preferir morrer pobres do que ricos é muito simples e muito clara, que é, eles preferem produzir conhecimentos do que ganhar dinheiro. Esta, conforme eu disse, é a primeira razão que leva os homens mais sábios da história a preferir morrer pobres do que ricos, porque eles consideram simplesmente como a sua maior missão contribuir com a produção do conhecimento para não só ajudar a geração em que eles viveram ou a geração deles, mas também as gerações vindouras. E isso leva-os a se desapegar na sua maioria dos bens materiais. Neste grupo destacam-se filósofos, cientistas e gênios. Temos o exemplo de William Sadis, que é considerado o homem mais inteligente que já viveu na história da humanidade, com um QI de 250 pontos, e que aos 11 anos já era estudante da Universidade Harvard, a maior ou uma das maiores universidades a nível mundial. Este senhor, com o QI que possuía, tinha tudo para dar certo na vida dele. Tinha todos os requisitos para conseguir ter a riqueza que desejava a nível mundial. Mas ele não preferiu assim. Ele morreu pobre, sabem por quê? Porque ele, quando era criança, teve uma educação muito regrada. A sua mãe era médica e quando teve o primeiro filho, que foi ele mesmo, na família, decidiu deixar a sua profissão para dedicar-se exclusivamente à educação do filho. Ou seja, transformar no filho naquilo que o casal desejava que ele fosse. Ele já aos 2 anos de vida já falava mais de 8 idiomas. E tempos depois ele se revoltou com a educação que recebera pela parte da sua família e acabou deixando o mundo da ciência para dedicar-se às outras atividades que não sequer podiam lhe trazer um bom benefício, um bom rendimento para se tornar um homem rico, e acabou morrendo pobre. Não tem filho, não tem esposa. Sim, essa é a segunda razão que leva os homens mais sábios da história a morrer pobres. Sabem por quê? A explicação também é muito simples. Mesmo aí na nossa comunidade, na nossa vizinhança e tudo mais, conhecemos muitos jovens que todos os dias acordam, ficam em casa, não fazem nada, não se mexem, até fazem barulho com os pais, exigem várias coisas aos pais que já não é responsabilidade dos pais lhes oferecer. Mas a partir do momento em que engravida uma menina, o juízo volta, né? Sim, já começa a fazer alguns pescados para dar de sustento à sua família, e à sua esposa e à sua filha ou filho. Então, sim, essa é a razão que faz com que os homens mais sábios da história não se interessem em procurar ter muitos bens materiais. Por quê? Porque não tem filho nem tem esposa para cuidar. E a sua maior preocupação é fazer o quê? É produzir simplesmente o saber, é produzir simplesmente o conhecimento. Eles consideram que são homens ou cidadãos cosmopolitas. E para aquele que não sabe o que quer dizer cosmopolitismo,
significa cidadão do mundo, aquele que não se preocupa em trazer simplesmente soluções para a sua comunidade, mas sim preocupa-se em pensar algo muito grande que venha beneficiar a toda a humanidade. Essa é a segunda razão. Muitos deles morrem pobres porque não têm família por cuidar. Temos o exemplo do Immanuel Kant, um filósofo alemão nascido em Königsberg, que também perdeu a vida pobre, mas tinha tudo para dar certo ou ter muita riqueza, mas porque não tinha esposa, não preocupou-se em ter muita riqueza. Simplesmente ele queria produzir conhecimento e também dar aulas na universidade. Mulher precisa de atenção, filhos também precisam de atenção. E para um homem que considera como a sua maior preocupação produzir um conhecimento, produzir ideias ou produzir coisas que podem vir a ajudar ou a beneficiar a humanidade no geral, olha isso como uma grande dificuldade, como um grande impasse na sua missão. Porque os filhos e a mulher vão precisar de um tempo para passar com ele. E talvez seria nesse exato momento em que ele estaria a pensar grande, a pensar em grandes coisas que podem revolucionar e desenvolver o mundo no geral. E acaba decidindo seguir o mundo da ciência, o mundo da sabedoria, do que ter uma família. E aí, vocês podem começar a questionar. Ah, Dionísio, nós conhecemos muitos homens sábios que têm muito dinheiro, que têm uma vida de luxo, que passeiam pelo mundo, conhecem vários sítios, já tiveram contato com grandes celebridades, até eles próprios se tornaram celebridades. Eu não neguei esse fato. Só que, na sua maioria, se desapegam aos bens materiais, ou seja, não têm interesse em adquirir muitos bens materiais. E vão entender aqui nesta terceira razão por que é que alguns homens mais sábios da história, mesmo tendo dinheiro, acabam morrendo pobres. Porque existe sim esses casos de homens mais sábios que têm muito dinheiro, mas acabam morrendo pobres. Entendo agora porque nesta terceira razão. E a terceira razão é, os homens mais sábios da história também se tornam filântropos. E aqueles que não entendem o conceito de filantropia, vou tratar de justificar aqui ou esclarecer para vocês. Filantropia significa o amor à humanidade. O que quer dizer que os homens mais sábios e que têm muito dinheiro preferem gastar maior parte ou boa parte do valor que ganham ajudando ou fazendo doações para pessoas mais pobres e mais injustiçadas pelo sistema mundial. Sim, esta é a nossa terceira razão que escolhemos para justificar porque que a maior parte dos homens mais sábios do mundo ou da história da humanidade moram pobres. Eles decidem sim se tornar filântropos, por quê? Porque eles descobrem que dinheiro na vida não é tudo. Dinheiro não é a coisa mais interessante e, sobretudo, a riqueza também não é a coisa mais interessante. Mas sim, o mais interessante na vida é ajudar o outro a estar bem, é contribuir na felicidade do outro, é contribuir no crescimento e desenvolvimento do outro. Por isso, acabam sentindo mais satisfação quando tiram boa parte da sua riqueza para ajudar aqueles que não têm, aos mais necessitados a nível mundial. Vou dar um exemplo de um jovem moçambicano, CEO da página Pátria Minha, aqui no YouTube. Já vocês podem ir lá seguir, que apesar de ganhar muitos milhões de meticais aqui no YouTube, com os vídeos que ele faz, ele não coloca em primeiro lugar o seu bem-estar, mas sim coloca em primeiro lugar o bem-estar da sua comunidade. O que faz com o dinheiro que ganha? Ele faz casas, compra refeições, distribui comida e abre pequenos negócios para pessoas mais necessitadas da sua comunidade e também fora da sua comunidade, pois ele já prestou ajuda em vários cantos de Moçambique, onde já teve a possibilidade de estar lá. Estou a falar de nada mais, nada menos de Joselino, um jovem carismático, cheio de esperança e com muita força de lutar e vencer. E, para finalizar o vídeo de hoje, que tem como tema homens mais sábios da história da humanidade moram pobres, vamos apresentar 5 maiores filântropos do mundo que já fizeram grandes doações a nível mundial. Estes senhores que vamos apresentar aqui são grandes sábios e são de conhecimento de todos vocês, só que talvez vocês não sabiam que apesar deles terem vida de luxo, também contribuem muito no crescimento e na melhoria das condições de vida a nível mundial. Confira já a lista dos 5 maiores filântropos do mundo. Em primeiro lugar, encontramos o Sr. Warren Buffett, considerado um dos maiores filântropos de todos os tempos. Estima-se que até então ele já doou cerca de 46 bilhões de dólares em causas humanitárias. Em segundo lugar, encontramos Bill Gates e a sua ex-esposa Melinda Frank Gates, que além de doar, também recebe doações de outras pessoas que desejam ajudar as outras pessoas mais necessitadas a nível mundial, mas não têm como. E eles decidiram criar uma associação que tem a possibilidade de receber doações de outras entidades e eles levam aquelas doações
para as pessoas mais indicadas ou as pessoas necessitadas a nível mundial. O ex-casal até então estima-se que já doou cerca de 33,4 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, encontramos George Soros, que já doou cerca de 18,1 bilhões de dólares também em causas humanitárias. Em quarto lugar, encontramos Michel Bloomberg, que já doou cerca de 12 bilhões de dólares também em causas humanitárias, ou seja, para as pessoas mais necessitadas a nível mundial. E para finalizar, temos Mackenzie Scott, que em menos de 2 anos da sua existência no mundo dos filántropos já doou cerca de 8,6 bilhões de dólares em causas humanitárias. Se em 2 anos já fez essa grande doação, imaginemos daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Como é que ele, ou quantos dólares ele já terá gasto com causas humanitárias. Mas ele não sente-se a perder porque ele está a ajudar o mundo a tornar-se o melhor sítio para se viver. Esses senhores ajudam a trazer o propósito nas pessoas, ajudam a trazer mais alegria na vida das pessoas. E não só são esses. Existem várias pessoas a nível mundial que contribuem de certa forma para o bem-estar da humanidade, que querem ver os homens mais felizes, mais tranquilos, com um propósito na vida. E vamos arranjar um conteúdo ou vamos gravar um vídeo específico para tratar das maiores celebridades a nível mundial que têm contribuído bastante para o crescimento e alegria da humanidade no geral. Vamos falar de futebolistas, vamos falar também de atores, vamos falar de músicos, vamos falar de várias personalidades no mundo das artes que, além de usar o dinheiro que ganham para o benefício próprio, tiram uma boa parte para ajudar as pessoas mais necessitadas. Este foi o nosso vídeo de hoje, já chegamos ao fim e quero ainda mais uma vez convidar a todos aqueles que me acompanharam desde o princípio até aqui para se subscreverem no canal, partilhar este vídeo, pôr like neste vídeo e ativar o sino de notificações, porque isso ajuda o canal a crescer. E também pedimos para que deixem sugestões de vídeos, críticas de coisas que acham que nós devemos melhorar aqui, porque o nosso compromisso é crescer e crescer com vocês aqui. Fique ligado nesta página, porque sempre teremos muitas novidades e com conteúdos exclusivos e que talvez te levem a refletir um pouco sobre o seu propósito na vida e descobrir que talvez é uma influência anônima que precisa ser revelada ao mundo. Tchau!